Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre aqui às segundas-feiras, né, um assunto, um tema para o seu debate, para o seu acompanhamento e também para o acompanhamento da sua comunidade, dos seus familiares, pessoas aí do seu convívio. Nesta segunda-feira, hoje vamos falar do seguinte: a violência, infelizmente, cresce no país e uma instituição presta auxílio psicológico e apoio aos mais diversos membros das famílias, das comunidades. Vamos falar do NAVE, que é o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência. Está conosco, daqui a pouquinho ela vai conversar aqui no Radar Paulista, a Lucilene Isabel, que é a diretora do Grupo NAVE, o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência aqui em São Paulo, tá certo? Antes eu tenho aqui os recadinhos dos nossos patrocinadores. Lembrando que o Radar Paulista entra todos os dias pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, também em Santos, na Baixada, né, pelos 810 da Rádio Universal de Santos, também nos aplicativos de rádio, no site www.radiotrianon.com.br e também nas plataformas sociais, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Você nos acompanha todos os dias das 18 às 19 horas com as informações, a prestação de serviço, utilidade pública, entrevistas e um grande leque de situações para você ficar muito bem informado. Tá certo? Nós temos os apoios de Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Quadra Verde, amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer, o seu evento que você busca aí um espaço bacana. Você obtém mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, também tudo junto. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, faz a sua reportagem, cria o seu programa aqui conosco na BCC TV, né, e conta aí também com o auxílio profissional, né, do mais alto gabarito, com os profissionais, a Luciana, o Verão, o Márcio, o Bernardo, a Betânia, a equipe aí pronta a lhe atender, né, na sua necessidade. Mais informações no www.bcctelevision.com. Tá certo? Bom, e como eu anunciei, está com a gente aqui na nossa live, no nosso aplicativo, a Lucilene Isabel, que é diretora do NAVE, o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência, e vamos falar, então, sobre o trabalho de apoio às vítimas de violência. Muito boa tarde, muito boa noite. O programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Lucilene, agradeço demais a sua participação aqui no Radar Paulista na TV. Bom, Renato, mais uma vez eu que agradeço também a oportunidade pela BCC Television, né, tá nos dando essa oportunidade para a gente falar um pouquinho do trabalho do NAVE, né. O trabalho do NAVE, nós já realizamos há alguns anos, né. Eu mesma passei por um erro na área dos profissionais da saúde, né, no qual meu tio veio falecer, e a partir daí eu senti a necessidade de estar apoiando pessoas que foram vítimas de violência, tendo em vista que o erro na área da saúde também é tido como um crime hediondo, né? Então, eu vi a necessidade da gente estar ajudando outras pessoas vítimas também. Tá, então quer dizer que, na verdade, você iniciou esse trabalho, né, de maneira voluntária, a partir também de ser vitimizada por uma questão aí ligada a um erro médico, é isso? Exatamente. E também tive dois tios meus que um deles ainda continua desaparecido, mas, assim, também tem essa parte de pessoas desaparecidas, porque também a gente viveu esse momento que foi bem difícil na nossa família. Uhum. E com essa sua experiência, vamos dizer, não das melhores, claro, uma experiência negativa com o seu tio, o que você apreendeu e, a partir daí, por que você resolveu se dedicar a essa causa? Então, quando eu passei por esse momento, eu percebi que a gente não tinha, assim, a gente ficava um pouco perdido, né? Qual que era o caminho a seguir, o que a gente deveria fazer.
Então, assim, como eu passei, eu acreditei que outras pessoas estavam passando. E a partir daí, a gente começou esse trabalho tentando ajudar pessoas que estavam passando pela mesma dor, ou pelo mesmo momento que nós passamos e tivemos tantas dificuldades. Então, a gente iniciou, né, com a dor que estava com a gente foi tentando buscar outras famílias e tentando ajudar essas famílias, né, e hoje a gente tem um grupo, infelizmente, né, a cada dia cresce mais, com mais pessoas vítimas de violência, mais pessoas desaparecidas, muitos casos até ligados, né, o desaparecimento, né, e ali na frente vem a violência, né, que as pessoas acabam passando, né, então, o nosso foco foi tentar ajudar as pessoas nesse momento, tanto as vítimas, né, e quanto, muito mais, né, em alguns casos, as famílias, né, porque as famílias ficaram, muitas vezes, com seus entes queridos assassinados, mortos, e infelizmente, assim, muitos casos assim. Uhum. No caso do seu tio, você conseguiu resolver o problema? O que teria acarretado para ele a falta de um atendimento que fosse necessário ali naquele momento e que contribuísse com a melhora da saúde dele? Qual foi a sequência desse primeiro caso, vamos dizer, que despertou em você essa busca pelo apoio às vítimas de violência? Então, no caso do meu tio, ele ficou internado, né? Não posso falar o nome do hospital, mas foi um hospital na zona norte de São Paulo, um hospital geral que é do estado, né? Na região da Cachoeirinha. E no caso do meu tio, assim, meu tio teve 11 pneumonias, né? Então, meu tio nem saía de uma, voltava para casa, ficava ruim, a gente era obrigado a levar para o hospital. Meu tio era um paciente que teve AVC, tinha contrapartida minha mãe, que sempre trabalhou na área da saúde, então minha mãe entendia muito, né, nessa parte, porque a vida inteira trabalhou com isso. E numa dessas vezes, na penúltima vez, meu tio ele teve uma medicação entre o pé e a perna dele, no qual, como ele era um paciente que teve AVC, a circulação do sangue já era um pouco comprometida. E nessa ocasião, minha mãe percebeu que ele estava, onde que deram a medicação, já estava se formando uma mancha vermelha, e a minha mãe começou a perceber que isso ia dar dor de cabeça no futuro. E aí eu comecei a filmar e fotografar, que é o que as pessoas, infelizmente, hoje têm que fazer. Você entrou no hospital, percebeu que está tendo alguma coisa que não está sendo normal dela, certo? Muitas pessoas não entendem, né? Porque é leigos, né? Mas assim, ficar atento a tudo, sempre procurando estar olhando o prontuário do paciente, que em muitos hospitais eles negam, mas é um direito do paciente, é uma lei, né? Que a pessoa pode estar acompanhando. E pelo conhecimento da minha mãe, eu fui fotografando, filmando, e assim, ajudou em alguns aspectos, outros não tantos, porque infelizmente ele veio a falecer, né? Mas desde o começo que a gente percebeu que tinha algo errado, a gente foi tomando esse critério e tá vendo o que estava acontecendo. E infelizmente foi pesado, né? Porque minha mãe que trabalhou na área tinha conhecimento das coisas que estavam sendo feitas erradas, mas muito pouco ela pôde fazer, porque não era a área de atuação dela. Ali ela era só irmã de um paciente, né? Muitos casos, né, que a gente no fim acabou presenciando nesse hospital, e a gente acabou alertando muitas pessoas. Chegou um ponto que eu fui até barrada pela polícia lá dentro, né? Porque como eu estava filmando, porque eu estava vendo que tinha muita coisa errada, aí eles tentaram, de uma certa maneira, me pressionar, né, para mim não estar documentando tudo que eu estava documentando. Mas, assim, eu consegui alguns ganhos mediante a isso, porque, assim, todo paciente, quando fica, principalmente naquele hospital, não tem estacionamento próximo. E eu consegui, né, um direito de utilizar o estacionamento do hospital, porque quando a pessoa está na UTI, né, meia hora de visita. Dependendo do horário que você chega próximo desse hospital, você não tem nem aonde colocar o seu carro. E eu conversei muito com o diretor, falei que ia denunciar isso,
E aí eu consegui a liberação do estacionamento para que a gente pudesse estar utilizando esse espaço para a gente conseguir até visitar meu tio, porque já tinha chegado algumas vezes, a gente chegava no hospital e não tinha onde estacionar, entendeu? E outra coisa, assim, os pacientes, geralmente, quando você chega no hospital, você tem que ficar procurando o médico, né? Estando naquele desespero para conversar com o médico. E eu tinha toda quinta-feira, eu tinha uma junta médica para me passar todo o caso do meu tio, desde o nutricionista até a direção, né? Que estava acompanhando no caso do meu tio. Então, foi uma coisa bem, assim, bem grandiosa que eu consegui através da minha luta, né? De conseguir o meu direito como parente de uma pessoa que estava hospitalizada. Mas também não deixo de falar para vocês que a mídia me ajudou muito, porque infelizmente eu era obrigada a usar a mídia como pontos de apoio, né? Falar assim, olha, se vocês não fizerem isso, eu vou chamar a mídia aqui, e aí eles com medo, né, por outras situações, eles acabavam aceitando o que eu estava dizendo naquele momento. Bom, então aí, Lucilene, dentro de tudo isso que você viveu, de tudo isso que você passou, né? Aí você então resolveu criar esse grupo de núcleo de apoio às vítimas de violência, foi isso? Isso, exatamente. Eu senti a necessidade, eu fiquei com uma sede de justiça, né? A gente fala que é um sede de justiça, porque o que a gente passou, a gente não quer que outras pessoas venham passar. Então, o que nós tentamos com isso? Com o Grupo NAVE, nós tentamos ajudar pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, né? E que, infelizmente, não tem a quem recorrer. Porque, infelizmente, os direitos humanos não é para todos, né? Para nós, infelizmente, não é esse direito, então o nosso grupo faz esse trabalho, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito, com todas as pessoas com quem a gente entra em contato. Agora, de maneira prática, como que isso funcionou? Quer dizer, você teve essa experiência na sua vida, você falou, agora eu vou ajudar a sociedade, eu vou mostrar que há um outro caminho para que as pessoas tenham como resolver essas questões, ou pelo menos tenham um encaminhamento melhor para as suas necessidades. Como é que isso, você criou uma sede, você passou a contactar essas pessoas que tinham essas necessidades, como é que isso foi criado por você? Bom, é aquilo que a gente falou, né? Eu comecei com o meu caso e fui atrás de outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, né? Hoje chega um ponto de algumas emissoras, né, produções de emissoras que me encaminham casos, né, porque sabe a necessidade que essas pessoas não têm a quem recorrer. Então, o nosso grupo, ele é formado com pessoas que são vítimas dessa violência. Posso até citar alguns nomes que são bem conhecidos na mídia, né, no geral, que é o caso da família da Elisa Samúdio, né, o caso da Bianca Consoli, que foi um caso aqui em São Paulo também de muita repercussão, que foi o cunhado que assassinou a menina. Estamos agora, até inclusive está para ter o julgamento, agora no começo de novembro, do caso da Vitória do Patins, que é uma garotinha que saiu para dar umas voltas com patins e, infelizmente, desapareceu e foi encontrada morta perto lá da onde que ela estava, né, do ginásio onde que ela ia, sempre utilizava para patinar, e muitos outros casos, assim, que a gente já acompanha já há algum tempo. E como que essas pessoas passaram a entrar em contato com você, né? Você disse, por exemplo, a Elisa Samúdio, para quem não se lembra, né, a Elisa Samúdio era aquela modelo que ficou conhecida pelo aspecto negativo de o ex-goleiro Bruno ter ter mandado assassinar a própria, ela era noiva, namorada, amante, enfim, lá do goleiro, né? A Bianca Consoli, que você... Isso, tinha um relacionamento, né? A Bianca Consoli, que é uma garota também, né? Era uma garota que foi estuprada, foi assassinada. Sim, né? Exatamente, pelo cunhado. Pelo cunhado. A Vitória dos Sim. Patins, que, como você disse,
também é um caso de grande repercussão, uma garotinha também que não vinha sendo encontrada, né, pelos pais, é isso? Isso, estava desaparecida. E temos também um caso assim, que a gente está acompanhando também, que nós fomos até a cidade, que é o da Lucilene, que foi um caso de repercussão aqui também, até fora do Brasil, né? Acompanhamos um pouquinho do caso da Isabela, porque o caso da Isabela Nardoni, eu ainda não tinha passado por essa situação, né? Então, no caso da Isabela Nardoni, eu só acompanhei já, assim, quando já tinha acontecido o caso, e eu estava, até fomos no fórum Barra Funda, quando teve uma das audiências, de audiência de custódia da Jatobá, que ela estava querendo já vir para ter a saidinha, né? Então, a gente foi lá, fez uma manifestação, né? E a gente, todas as vezes que tem, a gente podendo, a gente vai, inclusive o nosso grupo está em apoio à família do Leniel, que é o caso do Henri Borel, né, lá no Rio de Janeiro. Leniel é o pai do menino? Isso, do Henri, isso. Inclusive, essa semana, dia 6, que teve uma audiência, né, que ele foi lá dar um depoimento. Dia 14 de dezembro, a gente foi convidado pela família para a gente estar lá presente no dia da audiência, que vai ser o dia da defesa do casal, né, que assassinou, né, que tudo mostra que foram eles que assassinaram o garotinho Henri. Tá. Vamos voltar um pouquinho aqui. Você falou do caso também da Lucilene, uma empresária, é isso que também até hoje está desaparecida, é isso, né? No interior de São Paulo. Isso. Nós entramos no caso, né? Inclusive, tem alguns familiares dela que moram aqui em São Paulo, e aí nós entramos em contato com a família, fomos prestar um apoio. Na ocasião, a gente até queria chamar a doutora Patrícia Vega, que é uma das advogadas do grupo, para estar entrando no caso. Mas aí ela tinha um outro compromisso, aí não deu para participar, mas a gente foi lá, foram várias famílias de vítimas, né, foram lá para a gente dar um abraço, dar um apoio, para mostrar para ela que ela não estava sozinha, que o direito das vítimas estavam lá, né? A gente estava fazendo parte do direito das vítimas, né? Já que as vítimas, infelizmente, os familiares, tem muito poucas pessoas que fazem algo por essas pessoas, né? Então, nós, como NAVE, fomos lá levantar a bandeira do direito das vítimas, já que, infelizmente, essas pessoas não têm nenhum direito. Tá. Porque o bandido, Renato, só completando, o bandido, ele tem a escolha, ele pode assassinar ou não, né? Já que ele quer um bem, ele pode levar o bem e deixar o principal, que é para a família, que é a vida dessa pessoa. Agora, a vítima, ela entrega o bem que ele está querendo, e muitas vezes, por uma crueldade, eles vão e assassinam, né? Então, a gente fala que quem tem direito nesse país é só bandido, porque a vítima não tem direito de nada, né? Além de dar o bem que ela tem, ainda perde o bem principal, que é a vida dele, né? Então, é isso que é uma coisa muito triste em relação às nossas leis do Brasil, né? A gente vê os bandidos matarem nossos familiares, e daqui a uns anos eles estão vivendo a vida normalmente, e quem vira uma prisão eterna, perpétua, né? E muitos casos que eu conheço de familiares de vítimas que tentaram se matar de desgosto, né? De ver o caso que não foi solucionado e N coisas que a gente vê por aí. E voltando, né? No caso da Lucilene que a gente estava citando, a gente tenta acompanhar a família. Colocamos, né? No nosso grupo, nós temos um grupo de peritos criminais, né, ou melhor, peritos, né, peritos forenses, que é o grupo Resende, que ele está apoiando a família da Lucilene, né. Quando eu conheci esse grupo, eles já faziam parte do caso e simplesmente chegaram até a gente para nos apoiar também, ajudar outras famílias. Tá certo. E eu percebo também que há não só uma questão de, vamos dizer, assalto, roubo de bens, mas também de questões que envolvem sentimentos, né? Porque quando acontece o caso, por exemplo, da Isabela Nardoni, ela que foi jogada da sacada da janela de um apartamento, né?
aqui na Zona Norte de São Paulo. Isso tem a ver também com sentimentos aí muito negativos das pessoas, né? Quer dizer, o objetivo era realmente tirar a vida da garota por, sabe-se lá, ciúmes, interesses e coisas aí muito, muito fortes, né? Então não é só a questão material que eu quero dizer, né? Tem questão também que envolve aí crimes passionais, como a gente fala, mas muitas vezes planejados, né? Exatamente. No caso da Isabela, como outros, que a gente, infelizmente, até o caso do próprio Henry, né? A gente viu que é uma coisa mais passional, né? Ciúmes, né? Infelizmente, hoje as nossas crianças ficam vulneráveis, né? Você vê que tem um caso do garotinho, acho que é Juan também, que a mãe e a namorada, a esposa dela lá, quis matar a criança. Temos o caso também, um caso que também teve bastante repercussão, foi o caso da Sofia, né, que o pai dela, um caso que a gente foi lá para frente do Tribunal de Justiça, porque o pai assassinou a menina, abusou da menina, e o pai estava quase saindo pela porta da frente, a gente foi obrigado a fazer um apitaço lá, chamar a atenção das autoridades, e eu acho que o juiz, viu que, assim, a população, as pessoas que eram do bem, que estavam ali representando a família da mãe, estavam mostrando, assim, como o senhor vai deixar um monstro desse que matou a sua filhinha, né, sair pela porta da frente, né? Então, a gente vê muito isso, né? Acho que as pessoas se perderam um pouco da sua religião, não estou pregando religião nenhuma, mas as pessoas têm que ter amor ao próximo, empatia pelo próximo e principalmente pelos seus filhos, né? Que nasceram de um relacionamento de amor, né? Então, a gente está vendo que o amor das pessoas estão se perdendo muito fácil. Você vê, todo dia você vê hoje uma criança ser morta, assim, com cada vez mais requintes de crueldade, que nem Bernardo, tem outros aí que a gente acompanha, né? Eu não acompanhei o caso do Bernardo direto, mas acompanhei como um grupo que ficou solidário, a avó que viu aquele netinho ser assassinado, e no fim a vozinha também acabou falecendo, né? Então, muitos casos aí. Sendo. Bom, Lucilene, ouvinte, internautas, telespectadores, vou pedir aí para vocês seguirem, como nós acabamos de acompanhar o que a Lucilene está nos dizendo, né, informações realmente importantes, nestes tempos em que a violência tomou conta, inclusive das famílias, né, filhos, pais, envolvimento, padrastos, madrastas, uma situação muito triste, mas que esse é o trabalho da Lucilene Isabel. Eu peço, então, atenção para que você fique ligado conosco. Vamos fazer um breve intervalo, a gente já retorna aqui com o Radar Paulista na TV. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção.
Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, falando de casos de violência, né, que às vezes deixam todos muito chocados com esses envolvimentos, como disse agora há pouco a nossa entrevistada desta segunda-feira, Lucilene Isabel, que é diretora do Grupo NAVE, o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência em São Paulo, e que faz esse trabalho de maneira voluntária também, ao lado de profissionais, em busca de justamente dar esse amparo e esse apoio às famílias que são vítimas destes casos. E aí, Lucilene, eu gostaria que você você falou uma palavra que é uma palavra muito recorrente atualmente, né? A gente fala muito de empatia. O que acontece quando, no momento em que nós falamos tanto de empatia, da necessidade do amor e do carinho, mesmo, inclusive, num período de tantas mortes que nós temos hoje por causa também da Covid, né, da pandemia, e mesmo assim parece que a humanidade não valoriza a vida. Você que tem acompanhado todos esses casos, como é que você vê essa situação psicológica, a situação da sociedade que, independentemente das questões que envolvem estes crimes, né, como nós dissemos, materiais, pessoais, passionais, como é que você vê todos esses crimes que você acompanha junto a essas vítimas e as pessoas que também são, vamos dizer, os vilões aí, as pessoas do mal que cometem essas atrocidades? Renato, é aquilo que nós estávamos falando sobre a palavra empatia, né? Empatia pelo próximo, né? Você percebe que hoje a vida de uma pessoa não vale um celular, né? Muito triste isso, né? Nós pegamos o caso daquele rapazinho do Vitão, que trabalhou na Rede TV, ele é estagiário, né? Então, a gente acompanhou com a dona Marisa, com o seu Valdir, né? Os pais do Vitão. Então, assim, a gente percebe que as pessoas hoje, eu não sei, a tecnologia nos ajuda em muitas coisas, mas, assim, as pessoas estão largando, que nem o nosso grupo, você até te comentar isso com você, o nosso grupo, que agora que teve a pandemia, a gente não está realizando tanto, né, decorrência agora está começando, a gente fazia o dia do abraço, né, então a gente até ia para a Paulista, ali naquele vão do MASP ali, fazia uns cartazes, e as pessoas até ficavam chocadas, porque a gente colocava assim, posso te dar um abraço, né, e a gente mostrava para as pessoas, né? E algumas ficavam meio assim, e a gente até ia até a pessoa, né? Porque essas coisas, que eram coisas assim de um bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem, como você está? Essas palavras que são palavras mágicas, né? Muito obrigado, né? Acabaram se perdendo um pouco, né? Na nossa vida. A tecnologia nos ajuda em muitas coisas que a gente sempre fala, né? Porque o caso que nem a gente tem um caso do Pará, que foi o caso da Átila, né, que foi para fora do Brasil, foi para fora aqui de São Paulo. A gente acompanhou muita coisa da família, né, que estava lá no Pará. Então, isso nos ajudou bastante e ajudou a família também. Mas essa parte, né, esse aproximar, esse bater um papo, a gente percebe que esse gostar, a própria religião das pessoas, né, se perdeu um pouco diante de tanta coisa que está acontecendo. Eu penso assim que essa pandemia,
veio para mostrar para a gente que não tem rico, não tem pobre, né? Quantas pessoas que a gente sabe que são pessoas de poderes aquisitivos tão grande e, infelizmente, partiram, né? E deixaram as suas famílias, assim, completamente... nem sei a palavra assim, completamente assim, sem chão, né? E as pessoas, com tudo isso, né, não tem essa, não consegue ainda, sabe, tá demorando, não sei quanto que vai demorar para a pessoa falar, peraí, eu tenho que olhar meu umbigo, mas eu tenho que olhar o umbigo do meu vizinho também, né? Então, tem pessoas que a gente comenta alguns casos, algumas situações, que as pessoas, não, eu nem quero saber disso. Mas eu falo para a pessoa, você tem que saber, porque a nossa realidade do nosso tempo, do espaço que a gente está vivendo, das coisas que nós estamos vivendo, a gente tem que acompanhar. Lógico que a gente tenta colocar no nosso grupo que o nosso luto tem que virar uma luta, né? Tem que virar algo produtivo, com que a gente faça que essas famílias consigam continuem a vida delas, né? Então, assim, a gente pega essas pessoas que está naquele momento de fragilidade e consegue levar para uma paulista para dar um abraço em alguém que elas nunca nem viram, né? E conseguem, tem algumas que estavam bem tristes e hoje conseguem realizar, sei, pessoas empreendedoras, que nem o caso da família da Eloá, né? Que com muito sacrifício, passaram tantas coisas e hoje estão começando empreendimento, né, junto com o filho. Então, assim, o que a gente fala, a gente tem que ter um olhar diferenciado para tudo isso, né? E no nosso grupo também, Renato, gostaria de falar que nós temos psicólogos, né? Porque existe o psicólogo que é especialista em luto, né? Existe, lógico, o psicólogo é importante, mas tem psicólogos que é especialista em luto, né? A fala com essas pessoas acaba sendo uma fala um pouquinho diferente do que um psicólogo normal, né? Não que o psicólogo normal não ajude, ajuda bastante, mas esse psicólogo que cuida com pessoas que vivem o luto, elas têm um jeito de tratar a situação diferente do psicólogo normal. E uma dica que a gente sempre fala para as pessoas, viva o seu luto. Por mais que a gente sabe que a pessoa tem alguns casos que a gente fala para as pessoas, você não pode se colocar em risco, mas infelizmente a gente sabe que a nossa polícia não consegue dar conta de tantos casos como acontece todos os dias, né? A gente está aqui nesse bate-papo, quantos casos que estão acontecendo. A gente fala para a família, olha, o que você puder pegar de informação para ajudar a polícia é importante, porque pelo menos a gente vê o resultado, você consegue ter algum resultado, porque muitas vezes a família entrega tudo na mão de uma delegacia, de um DHPP, e não consegue ter essa resposta. Então, a gente fala Lucilene, quais são os trabalhos que vocês realizam aí nesse aspecto? Quer dizer, você falou o dia do abraço, que você fazia antes da pandemia, os psicólogos que você disponibiliza aí, psicólogos forenses também, peritos forenses, e de que maneira, aí eu te pergunto também o seguinte, de que maneira as pessoas podem entrar em contato, as vítimas de violência podem entrar em contato com o NAVE? Então, nós temos uma página no Face, né, porque o Face é uma coisa bem utilizada hoje, então muita gente procura a gente pelo Face, @NAVV, Núcleo Apoio a Vítimas de Violência. Temos o nosso Instagram também, que é o NAVV_social. Temos o nosso telefone, né, que é um telefone, o 11 9513 68612. Ficamos aqui à disposição. Vou deixar o nosso site, mas o nosso site está passando por está tendo uma mudança na nossa página, mas você pode acessar, mas os melhores, assim, você pode acessar para você conhecer alguns casos, mas os melhores contatos hoje, para você ter com a gente, é através do telefone, do Face e do Instagram. E quais são, como eu perguntei, os profissionais que você disponibiliza, como é que é feito esse primeiro atendimento? O que você recomenda para as pessoas?
Bom, no nosso caso, o que a gente recomenda, né? Como eu estava falando sobre a investigação, que ajuda bastante, né? Porque a gente fala assim, olha, tem um exemplo, tem uma pessoa desaparecida. A pessoa fica assim, eu vou lá na delegacia, e assim, sempre lembrando que não existe a regra de 24 horas. Em 24 horas você perde muita informação. Então, assim, vai na delegacia, fala para o doutor, doutor, preciso de fazer esse BO, né? Faz o BO, e a gente sempre fala para as pessoas fazer 3 frentes, né? A frente de fazer a pesquisa de campo, quem vai atrás das câmeras, né? Quem vai atrás de levantar as redes sociais, né? Porque muita coisa está nas redes sociais, e quem, né? Tem alguns casos que é para dar uma entrevista, fica uma pessoa responsável para isso. No nosso caso, quando chega para a gente, logo no começo, a gente já tenta ir apoiando a família, a gente já dá essas orientações das 3 equipes para a família, e vamos tentando, monitorando com a família o que está acontecendo, né? Tem alguns casos que a gente consegue jogar para a mídia, né, que é um caso que dá para colocar na mídia, mas o que não dá para a gente colocar na mídia, a gente continua ajudando com as redes sociais que a gente tem, né? O nosso grupo, como outros grupos também, que são pessoas desaparecidas, vítimas de violência, a gente tenta divulgar com outros grupos que a gente tem uma parceria aí que nos ajuda também. E assim, uma coisa que a gente sempre conversa, quando chega o caso mais lá na frente, né, quando o advogado, se for do nosso grupo, tudo bem, se a família já tem um advogado, a gente sempre tenta ajudar para estar encaminhando isso para as pessoas, né? Então, quando é um caso que a família tem um advogado, a gente conversa, fala assim, nós temos os nossos peritos, né, que estão sempre nos ajudando. Então, o que os peritos no nosso grupo faz? Existem coisas que são bem simples, né, que um perito consegue levantar, que eles não têm que ter gastos também, porque tem coisas que são coisas muito maiores, né? Então, assim, os peritos levantam as informações, rastreamentos de um celular, né, de ver onde que foi a última chamada do celular. Temos a parte dos cães farejadores, né, que foi um caso igual da Vitória Gabriele, que teve a equipe do Fernando, que fez a parte dos cães farejadores. E temos uma equipe também que é a TI, né, que é a parte de verificar esse rastreamento. Quando a gente pode ajudar, que são coisas simples, então a gente repassa para os peritos e eles entram em contato com a família. Na área do psicólogo também, né? A gente tem psicólogos aqui em São Paulo e temos psicólogos que fazem atendimento online, né? Então, não importa onde que a pessoa esteja morando, eles conseguem acompanhar essas famílias, até se um dia ela quiser acompanhar, ter um outro profissional acompanhando, tudo bem, mas a gente, pelo menos, tenta ajudar somente nos primeiros momentos, né, a pessoa sair daquela crise toda que ela tá passando. Não, eu ia te perguntar, assim, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, eu gostaria que você encerrasse aí sua fala e também dissesse de que maneira as pessoas podem contribuir com o NAVE, né? Porque como é um grupo voluntário e que muitas vezes precisa também de apoio para se manter e para continuar fazendo esse trabalho, né? Você poderia também nos dizer como que a sociedade pode colaborar, né? Empresas, profissionais liberais, pessoas físicas podem contribuir com o trabalho do NAVE e também fechando aí a sequência aí dos profissionais que fazem esse trabalho. Sim, então, nós estamos usando um Pix, né? Nesse momento a gente está usando um Pix ainda, porque a gente vai ter uma transformação nós vamos ter um outro Pix, mas no momento a gente tem um Pix que é l.santana6360@gmail.com. Muitas pessoas estão contribuindo com o nosso trabalho através desse Pix, né? Então, eu fico até agradecida a todas as pessoas que estão sabendo do nosso trabalho. Temos também, nós falamos que nós trabalhamos com doações de remédios também, né? Então, se a pessoa tiver algum remédio que não utilize na casa dela e puder nos doar, né? Nós temos um
A gente faz doações de remédios também, tudo com receita, com documento, tudo certinho. Temos também, a gente faz também um comodato, que é para emprestar cadeiras de rodas, cadeiras de banho. Mas muitas vezes a pessoa tem na casa dela esses materiais que nem usa, então a gente pede para essas pessoas doarem para a gente, né? Que a gente faz esse comodato, a gente empresta, e quando a pessoa não precisa mais, ela devolve para a gente. Então a gente faz esse trabalho também. E também fazemos um trabalho que, como a gente fala, a maior violência hoje que está acontecendo é a fome, né? Então a gente pede para as pessoas que puderem, posso deixar também um outro contato para doação, que é pelo Pix também, ou pelo Banco Itaú, a conta 6767, agência 00466-3, tá? É uma conta minha particular, mas que a gente tá trocando de conta, que vai ser a conta do próprio NAB, mas a gente faz prestação de contas de tudo que a gente recebe, né, para as pessoas que estão envolvidas no nosso trabalho. Então, se alguém quiser nos ajudar, não importa, R$1, R$10, o valor que for, para a gente é super válido, e a gente só tem a agradecer a você, Renato, a BBC, que nos deu essa oportunidade. E assim, Renato, convidar pessoas que são profissionais, que queiram entrar na nossa luta aqui, queiram nos ajudar, entrar em contato com a gente. Posso repetir o telefone? Claro, claro. É 11 9513 68612. Qualquer dúvida, qualquer informação que qualquer pessoa precise, pode entrar em contato comigo, que a gente vai encaminhar, a gente vai ajudar. Bom? Tá certo, Lucilene, agradeço demais a sua participação, porque com ações como a sua, né, e de grupos que visam uma melhor qualidade de vida das pessoas, porque, afinal de contas, infelizmente, a violência está batendo na porta de todos nós, né? Muitas vezes, quando a gente menos espera, né, nós temos filhos, temos pessoas do nosso convívio, pais, tios, avós, e que a violência se tornou epidêmica no Brasil e no mundo de uma maneira geral, né? Se nós pensarmos bem, o mundo de uma maneira geral está mais violento, e nestes momentos é que a gente percebe a importância de trabalhos como o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência, entre outros grupos que realizam também esse trabalho social e voluntário. Tá certo? Bom, e a gente vai ficando por aqui, desejando aí uma ótima semana a todos, contando sempre com a sua audiência aqui na BCC Television e também na Rádio Trianon, também nos nossos aplicativos, nas redes sociais, porque é com a sua participação que nós realizamos o nosso trabalho no dia a dia. Um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!